Queridos alunos, muito boa noite a todos vocês. Eu gostaria de dizer que é um privilégio estar falando para vocês aí através das nossas mídias sociais, né? Eu vou postar esse vídeo depois no YouTube e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de quarta-feira retrasada, né? Então nós vamos aí juntos, né? Vocês em casa e eu aqui, falar um pouquinho sobre a história da cultura afro-brasileira indígena, tá? Semana retrasada nós falamos muito a respeito das novas políticas que foram abordadas a partir do ano de 2003, né? Então nós discutimos aí nesse slide o que é preconceito, falamos bastante, depois eu vou mandar esse material para vocês. Essa semana eu passei duas atividades para vocês. As atividades são referentes ao documentário Cores e Botas. Eu gostaria que vocês assistissem o documentário e depois, na próxima semana, eu vou fazer um questionário para a gente responder em cima desse super documentário, tá? Então, aqui nós falamos sobre preconceito, o que é preconceito. Descobrimos aí em aula que nós temos um preconceito que ele é enraizado na sociedade, um preconceito que nós chamamos de preconceito cultural, né? Então, vocês depois, tudo que eu falo, né, que vocês vão anotando para vocês fazerem pesquisas em casa, tá ok? Então, nós falamos do preconceito que é cultural. Falamos também, gente, sobre etnocentrismo, né? O que é etnocentrismo? Eu coloquei aqui que a visão que o mundo considera o grupo que o indivíduo pertence ao centro de tudo, elegendo como mais correto e como padrão cultural a ser seguido por todos. Considera os outros de alguma forma diferentes como inferiores. Então, como nós fomos colonizados por países etnocêntricos, países, em sua maioria, com os brancos como dominadores, então nós passamos uma ideia de que eles são os melhores, que eles são os mais fortes, que eles são os mais saudáveis, né? Só a gente parar para analisar hoje, gente, que o que é um padrão de beleza dentro da nossa sociedade? Loiro, olho azul, alto. Quem que colocou isso como padrão de beleza? Será que nasceu assim? Ou será que foi uma classe dominante que a partir do tempo que foi dominando se colocou isso a respeito, né? Foi a pergunta que eu fiz para vocês aí, vocês responderam muito bem. Nós trabalhamos com aquele documentário Vista a Minha Pele, que troca um pouquinho de figura, o negro como o dominador, né? Então foi bem interessante isso aí. Hoje, gente, nós falamos também um pouquinho sobre o preconceito racial, né? Falamos que o preconceito racial é algo que a gente traz com a gente já culturalmente, né? Temos o exemplo aí que as crianças, elas não têm preconceito, elas não sabem o que é negro, branco, índio, japonês. O preconceito, ele é algo que é o quê? É social, tá? Então essa é uma dica aí que fica para vocês depois pesquisarem, né? Você vai ver no que momento da história, que momento da nossa vida a gente começa a agir com preconceito. Quando a gente começa a ter entendimento das coisas, não é isso? Tá? Então aqui nós temos, aí eu tô falando um pouquinho baixo, gente, porque meu menino tá dormindo debaixo da escada, tá bom? Gente, é isso aqui que eu queria falar hoje, tá? Bem resumidamente, e vai ficar até para vocês estudarem em casa, que é a Lei 10.639 de 2003. O que essa lei fala, gente? Ela fala que todo estabelecimento de ensino fundamental, ensino médio e superior, ele tem que tratar as questões sobre a cultura afro-brasileira indígena. Então, como a gente pode pontuar aí para vocês, o que é isso, gente? O que essa lei fala e para que ela serve, né? O que fala aqui, gente? Ó, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira indígena. Então nós vamos falar sobre isso, gente, nesse momento. No curso de oratória que eu fiz, eu aprendi uma coisa. Quando a gente vai contextualizar algo, primeiro a gente fala que não é, o que não é este algo. Como assim, professor? Cultura afro-brasileira indígena não é uma matéria que trabalha sobre vitimismo. Não é isso. O que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar ideias
que exalte os feitos desses antepassados negros e indígenas para o país, né? O conteúdo programático, ele está aqui, ó, no material também, né? Que ele fala sobre a história dos povos do Brasil. Aqui, gente, nós falamos um pouquinho sobre o que essa matéria ela representa. Ela representa a reparação. O que a palavra reparação significa? Algo que foi feito no passado e que ficou lá no passado, que hoje a gente tem que reparar os erros. Ou seja, hoje a gente vai trabalhar com o que os negros e os índios deixaram de importante para a nossa cultura atual. Nós temos vários exemplos que vocês podem estar pensando aí. Um exemplo é a culinária, a feijoada. Outro exemplo são as danças, né? A parte das religiões também, gente. E algumas coisas que a gente tem que tirar e cair por terra. A ideia é como, por exemplo, os ditados populares, que são ditados preconceituosos, né? Então a gente trabalha uma ideia do quê? De reafirmação do que foi feito de bom. Eu já falei isso em aula, tá? Aqui nós falamos sobre as ações afirmativas, né? E o que são as ações afirmativas? Conjunto de ações políticas dirigidas à correção da desigualdade racial e social, orientadas para a oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Você pode estar perguntando aí na casa de vocês, será que racismo existe? Será que tem preconceito contra determinados grupos sociais? Será que isso existe no nosso país? Fica aí para vocês pesquisarem. Será que nós temos algo excludente? Tem gente que pensa assim, o sol nasceu para todos. Os negros têm as mesmas oportunidades, os negros têm a capacidade, mas assim, não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo, será que os negros de periferia, os pobres de periferia, eles tiveram as mesmas oportunidades das pessoas que têm mais condição? A meritocracia, gente, ela não é um erro totalmente dito. O que para mim eu entendo como meritocracia? Eu posso concorrer com alguém por uma melhor vaga, porque eu estudei, eu me especializei. Então, a meritocracia para mim serve. Mas e para aquele indivíduo que não estudou, que chegava da escola, ia para a escola para comer? Será que ele teve as mesmas oportunidades? Será que a gente não subjuga esse indivíduo? Fica aí outro momento de reflexão. Lembrando, gente, que a nossa matéria é uma matéria de humanas. E como uma matéria de humanas, eu vou respeitar o ponto de vista de vocês. Quem tiver um ponto de vista diferente do nosso, mas que seja harmonioso, a gente vai entender, porque na verdade a gente trabalha com essas ideias, mas vamos trabalhar com as ações afirmativas também aí, gente. Então, gente, aqui a pergunta que eu gostaria que vocês aí desenvolvessem em casa, e depois até por reflexão eu vou mandar o material para vocês. Que sociedade nós queremos construir daqui para frente? A gente pode até pegar esse contraponto aí, essa ideia, que a gente está passando com essa epidemia. Qual que é a sociedade que nós vamos almejar daqui para frente, após a epidemia? Uma sociedade mais inclusiva. O que vocês pensam que essa experiência que nós estamos tendo com essa epidemia, o que ela pode gerar para a gente, tá? E aqui uma analogia também que depois vocês vão ler o material, eu estou fazendo bem resumidinho, gente, para não ficar muito comprido, porque esse material eu vou mandar para vocês também. Negro ou preto, gente? E aí? O que vocês acham? O que é? Como que nós podemos nos referir a um afrodescendente? Ele é negro ou ele é preto? Hein? Vamos ver o que eu contextualizei aqui? Me acompanha aqui, ó. Importante esclarecer que ser negro no Brasil não se limita às características físicas, trata-se também de uma escolha política. Por isso, quem assim se define. Preto é um dos quesitos utilizados pelo IBGE para classificar ao lado dos outros branco, pardo e indígena.
A cor da população brasileira. Podemos arregrar dados relativos a pretos e pardos sobre a categoria negros, já que ambos se reúnem conforme alerta o movimento negro, aqueles que reconhecem sua ascendência africana. Nós temos um exemplo nesse na sala, o menino Davi, né? Ele é branco, tem o olho claro e o avô dele é negro, né? Então, será que só essa pele que nós carregamos aqui, ou que as pessoas têm ideia do que é ser negro e branco, é um diferencial, gente? A gente pode cravar que uma pessoa ela é negra só pela cor da pele? Ou a gente vê toda uma parte genética? Então nós vamos trabalhar com isso aqui também, tá bom? Aqui fala um pouquinho de lei, que eu gostaria que vocês lessem também esses slides no final, que ele vai até ele fala todos os artigos aí da lei de 2004, da lei 9.131 de 25 de novembro de 95, como fundamentos do parecer do currículo nacional, gente. Então vocês vão aí ler, né? Não é para ler todas as leis, a lei ela não é para ser decorada, vocês têm que saber onde está a lei para depois vocês procurarem, tá? Fiquem tranquilos aí em questão disso, não é para ser decorado lei, tá? Que beleza, ó. E esse aqui, gente, foi essa primeira parte. Agora eu vou explicar para vocês o trabalho que eu gostaria que vocês fizessem, tá, gente? Gente, eu escolhi um documentário chamado Cores e Botas, gente. Esse documentário é muito interessante. Vocês vão assistir o documentário e vocês vão se deparar com uma questão. Trata de uma menina, na década de 90, negra, que o sonho dela era ser paquita. Olha que interessante, gente. Uma menina negra, uma criança que não tem essa ideia de mundo ainda, mas o sonho dela é ser paquita. Como que vai terminar isso aí, gente? Hein? Vamos lá, vamos assistir os vídeos, ler o conteúdo que eu mandei para vocês e na próxima semana nós vamos fazer uma atividade em cima disso aí. Beleza, gente? Forte abraço para vocês. Fiquem em casa, viu? Fiquem em casa aí, se cuidem. Até mais.